Obrigado, Leila, obrigado, Amilson, obrigado a todos, né, que estão aqui já nos acompanhando. Enfim, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês aí de Macaé, e também aqueles que não são da cidade, mas que estão aqui nos assistindo. Enfim, é sempre uma alegria, sempre um prazer. E de maneira especial, eu até quero agradecer aqui a possibilidade de falar de Leon Denis. Foi dito aqui que não se viu ainda falar especificamente sobre ele, e eu tenho que agradecer justamente por me permitir falar de Leon Denis. Eu realmente tenho um prazer muito grande, é uma forma até de retribuir um pouco daquilo que eu já recebi de Leon Denis através dos seus ensinamentos, através dos seus livros. Eu vou falar um pouco aqui de alguns, na tentativa até de instigar a leitura, de instigar o aprofundamento, a visita às suas obras, porque eu tenho dito sempre que são obras que falam com a gente, obras que mexem com o nosso coração e que cumprem o papel do espiritismo, que é um papel, digamos, duplo, se é que dá para resumir o papel só em dois, né? Que é o de consolar, mas o do esclarecer. Porque consolo sem esclarecimento, com todo respeito, muitas filosofias mostram, né? Não, fica tranquilo que eu vou te consolar, não, vai dar tudo certo, peraí. Mas é importante trazer um esclarecimento vinculado a esse consolo, porque aí o consolo fica fortalecido. E Leon Denis, eu acho, na minha opinião, que ele cumpre muito bem aquela alcunha, né, que foi lhe dada, que é do apóstolo do Espiritismo. Então eu acho que a gente precisa, sim, falar de Leon Denis, enfim, trazer aí não só as suas obras, mas esse vai ser o meu papel aqui hoje também, mostrar o exemplo, mostrar a sua vida. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um tipo de pessoa que adoro biografia. Não só biografia espírita. Esse dia eu fui ler um livro que tinha ali lances biográficos de Mahatma Gandhi. Fiquei apaixonado por Gandhi. Então eu acho que quando a gente estuda a biografia de alguém, a vida de alguém, a gente fica mais próximo desse alguém e também dos bons exemplos que esse alguém deixou. Deixando claríssimo aqui que o nosso intuito não é criar uma espécie de veneração, de santificação em torno de Leon Denis. Não, a gente sabe que em Espiritismo, né, nós temos como guia, como modelo Jesus, né, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo, questão 625, mas, eu não sei vocês, mas eu às vezes olho para Jesus e falo, nossa, eu estou tão longe dele. Então parece que dá vontade de você buscar alguém que ainda está longe, né? Leon Denis está muito longe da gente, mas não tanto quanto Jesus. Então me parece alguém com as suas fragilidades, com os seus defeitos, com as suas limitações. Então a gente olha para a vida de alguns e parece que dá para se inspirar ainda mais do que quando se olha para Jesus. E Leon Denis, eu digo, brincando, é claro, que o primeiro problema de Leon Denis se deu no nascimento. Alguém pode falar, mas como assim problema no nascimento? Teve um problema do parto? Não é tanto em relação ao parto, mas é o dia. Puxa vida, né? Podia ter esperado mais alguns dias, porque ele nasceu dia 1º de janeiro. E aí, para quem gosta dele e queria fazer uma homenagem no nascimento, fica complicado, porque, né, dificilmente você vai conseguir fazer um evento espírita, um congresso espírita, que envolva a data de nascimento dele, né? Quem vai querer saber de congresso espírita 1º de janeiro? O pessoal está comemorando o Ano Novo, né? Ano Novo, Vida Nova, o Réveillon que acabou de festar com a família, fica até de madrugada, porque é espírita festa, gente. Tem gente que fala, nossa, mas espírita festa? Ih, espírita, se deixar, vai na madrugada cantando, a gente não tem problema de ficar feliz, de ficar alegre, tomando muito cuidado aí com algumas questões também que envolvem as festanças, mas, enfim. Então, 1º de janeiro complicou a situação de quem gosta de Leon Denis. Então, nasceu no dia 1º de janeiro. Qual ano? 1846. Aí aqui já dá uma surpresa para algumas pessoas. Fala, nossa, não sabia que ele era contemporâneo de Allan Kardec. Leon Denis, vou falar aqui de alguns encontros entre esses dois, viveu na mesma época que Allan Kardec. Claro que quando ele nasce ali, Kardec já tinha 42 anos. Então já era alguém bem experiente, alguém bem vivido, mas a doutrina não existia ainda. A doutrina foi chegar em 1857, quando Leon Denis tinha 11 anos. E aí, para a gente entender um pouco do estilo de Leon Denis, quando a gente olha e fala, nossa, Leon Denis parece que escreve com a alma, escreve preocupado com o sofredor, escreve preocupado com quem de fato está passando por dificuldade, é porque Leon Denis viveu de uma maneira muito difícil. É alguém que passou por experiências duríssimas na sua infância, de pobreza mesmo, enfim.
Uma das dificuldades que Leon Denis teve na sua infância foi de não poder frequentar uma escola. Por uma questão que a gente olha hoje e entende, que era o quê? O pai de Leon Denis, quem na época sustentava o lar, Leon Denis, filho único, é bom dizer, nasceu num ambiente, num lar católico. O pai dele, em busca de melhores empregos, de melhores oportunidades, mudava com frequência de cidade em cidade. E essa mudança constante impedia Leon Denis de frequentar a escola. Então, a mãe de Denis é que exerce um papel fundamental para que Denis aprendesse ali os primeiros rudimentos de uma educação, de um ensino básico. Então, Leon Denis é considerado um autodidata, o que também surpreende muita gente que vai ler aquilo lá que ele escreveu e fala, meu Deus, né? Ele foi formado em quê? Qual curso que ele teve? E aqui a gente faz uma distinção só para mostrar, assim, não fazer uma comparação no sentido de colocar Leon Denis acima, mas só para mostrar a trajetória de cada um nessa infância. Enquanto Denis foi um autodidata, Allan Kardec, por exemplo, foi para a Suíça estudar em Yverdun com um dos maiores, se não o maior pedagogo da história, que é Pestalozzi. Então, Denis nasce num lar católico. A partir dos 11 anos, mais ou menos, ele se fixa em definitivo na cidade de Tours, cidade que ele ficaria até a sua desencarnação aos 81 anos de idade, portanto, ficou nessa cidade em torno de 70 anos. E ali, de fato, ele constrói a sua vida. Denis vai entrando na pré-adolescência já dando sinais de ser alguém diferenciado. Porque enquanto os jovens da sua época, só daquela época, né, se preocupavam só com as coisas do imediato, só com as coisas do mundo, só com as coisas do aqui, do agora, do hoje. Leon Denis, diferente destes jovens, se preocupava com o destino humano. Leon Denis se preocupava com o além. Para onde vai o homem depois que morre? Baseado no que ele aprendia no catolicismo, aquilo não lhe satisfazia mais. Então Denis começa a trazer para dentro de si um descontentamento. Só que aí ele vai fazer eu vou chamar de estágio, que vai passar um período no ceticismo. Não é no ateísmo que nega a existência de algo além da matéria. Não, Leon Denis, pelo contrário. Ele tinha essa convicção de que existia uma vida além daquilo que nós chamamos morte, que não se resumia a céu e inferno como ensinaram para ele. Então era alguém extremamente espiritualizado, porém cético em relação àquilo que ele tinha. E esse é um ponto importante, meus amigos, porque a gente às vezes vai conversar com um amigo, com uma amiga, que fala assim, não, eu não frequento religião nenhuma. E se a gente não tomar cuidado, a gente já vai com pedra nas mãos, né? Que absurdo, não pode ser ateu, não pode ser cético, você tem que acreditar, você é obrigado a acreditar, como é que você duvida da existência de Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem consciência de qual que é a bagagem que ele traz? De qual que é a vivência que aquele indivíduo carrega, na infância, inclusive? Porque, às vezes, a experiência que ele tem com religião é essa, de céu, de inferno. Para muita gente, isso satisfaz, ok. Se a pessoa é feliz sendo católica, parabéns, seja feliz sendo católica. Se ela é feliz sendo evangélica, protestante, que acredita no céu e no inferno, opa, fique no seu lugar tranquila, seja feliz, seja uma pessoa boa, com essa crença, não tem problema. Agora, acontece que muitos ficam insatisfeitos com isso e não encontram respostas melhores. E aí passam a se declarar ateus. Aí eu vou apedrejar essa pessoa, eu vou condená-la ao fogo do inferno, ao umbral, né, a ficar numa colônia em sofrimento. Não, o nosso papel não é de acusar, de apontar dedo, é de acolher, inclusive, a dúvida. Acolher a dúvida sem necessariamente ter que converter o outro. Do tipo, não, peraí, você não tinha conhecimento, mas agora vai ter. Senta que eu vou te doutrinar. Senta que eu vou te falar do que acontece depois da morte. Porque a gente que é espírita, a gente estuda muito, aí a gente decora as questões dos espíritos e acha que é recitando questões que vai convencer alguém que a vida continua. Então tem que ter muita calma, tem que ter paciência, porque talvez aquela pessoa ela está com 20, 30 anos de catolicismo, de protestantismo, de ateísmo, e a gente pensa que é numa conversa, numa reunião, que ela vai acreditar que espírito existe, e que existe vida em outros mundos, e que reencarnação é um fato. Então, eu digo isso só para dizer que a gente tem que acolher
Não só dor, mas também dúvida, porque tem muita gente que sente dor porque está com dúvida. E essa dúvida não será acolhida se a gente já ir com pedra nas mãos, enfim, condenando estes que duvidam, que questionam. Pelo contrário, a gente tem que valorizar a dúvida, valorizar o questionamento. Porque Kardec também foi cético. Kardec não foi de imediato acreditar que as mesas giravam. Quem conhece a vida de Kardec se lembra. Foi só na terceira vez que ele se dispôs a ir numa reunião. Por enquanto, ele disse, tudo bem, pode ser coisa do magnetismo aí. Aí depois esse mesmo amigo volta, não me fala em memória, era o senhor Carlotti ou Fortier. Eu sei que um dos dois ali não convenceu Kardec, aí na segunda vez fala que a mesa girava e conversava, falou, peraí, só quando me provarem que ela tem nervo para sentir, que ela tem cérebro para pensar e que possa tornar-se sonâmbula. Caso contrário, é a história da caronchinha. É a história para boi dormir. Na terceira vez é que a pessoa chega e explica com mais detalhes, que não é que a mesa conversa, tem uma boca na mesa, conversa através das pancadas, se movimenta e vai dialogando, dando ali as letras, enfim, formando palavras, formando frases, formando textos. Aí é que Kardec vai. Então Kardec também foi cético. Leon Denis, então, também foi. Até que num dia, com 18 anos de idade, Leon Denis tinha o hábito de visitar livrarias. Alguém aqui se identifica com ele? Como espírita gosta de livraria, Impressionante. Não sei se vocês também têm, mas espírita parece que tem mania de ter mais livro do que consegue ter na encarnação. Então ele sabe que não vai dar conta de ler os que já tem, mas não pode ver uma promoção, de 40 por R$ 39,50, já está comprando. Opa, 50 centavos de desconto, eu já preciso levar. Não leve 2, que o desconto vai ser de R$1. Então vou levar 2, então. E espírita tem hora que compra livro repetido. Só porque a capa é diferente, e aí quer ter uma edição mais nova, e a gente vai comprando, vai montando o livro aqui. Eu estou falando com os meus atrás, quer achar que eu já li tudo, está enganado. Ainda falta uma boa parte aqui para ser lido. Então, assim, e a gente vai, Leon Denis também gostava, mas coitado, ele era tão pobre que eu não tinha como comprar todos. A gente também não tem não, É bom deixar isso claro aqui, para não achar que a gente tem uma livraria em casa também. E aí Denis se contentava muitas vezes em fazer o quê? Pegava o livro, olhava, capa, título, guardava e tal, coisa que a gente também gosta de fazer, Quem nunca foi numa livraria e pega 50 para escolher um depois? Até que nesse dia, Leon Denis pegou um livro inédito para ele. Era o Livro dos Espíritos. Nunca ouviu falar daquilo. Autor, Allan Kardec, também desconhecido. Isso então era 1864. Denis com 18 anos, a doutrina espírita com 7. Aí ele compra o livro. E aqui eu já tenho uma suspeita boa, que livro espírita de qualidade, como são os de Kardec e Leon Denis, são baratos desde sempre. Porque se Leon Denis conseguiu comprar, meus amigos, é porque o trem era barato mesmo. Porque se fosse caro, ele, coitado, pobre que era, não dava conta. Então você já viu que saiu um trem aqui, Isso aqui é para quem é de Minas Gerais, é algo natural, a gente fala sem ver. Depois que fala, tem que ficar explicando. Peraí, eu estou falando com gente fora de Minas, então o trem vai pensar que é locomotiva. Não, é trem aqui, a gente fala tudo trem. Então Denis comprou o livro. Comprou e teve um problema no caminho para casa. Porque ele pensou, Jesus do céu, Como que eu vou chegar em casa com esse livro, com o título desse, o Livro dos Espíritos, meu pai e minha mãe católicos, minha mãe controla tudo que eu leio, porque era a mãe dele que, enfim, controlava as leituras. Aí ele montou um plano, entrar com o livro escondido, escondê-lo em algum lugar para ninguém achar, e à noite, enquanto os pais dormissem ali, ele faria leitura. E assim não chamaria atenção, porque isso já era hábito. Ele trabalhava durante o dia, durante a tarde, à noite é que ele estudava sozinho. À luz de velas ali, inclusive ele diz que isso colaborou para prejudicar a sua visão, e ele foi desencarnar cego, praticamente cego. E aí ele lia durante a noite, não chamava atenção, no dia seguinte ia trabalhar, e assim ele foi fazendo. Chegou num dia em que ele tinha acabado de ler, estava convicto realmente tudo que leu ali era verdade, e ele, muito próximo da sua mãe, pensou, preciso contar para a mamãe que eu agora sou espírita, Eu acredito que ele montou um plano na sua cabeça, Vou ver a hora certa de falar com ela, que vai saber qual que é a reação. E assim ele fez. Chegando na casa, quando ele começou a conversar com ela, ela meio que já... Opa, peraí, meu filho. Fica tranquilo.
eu descobri seu esconderijo. Aí ele já gelou, né? Falou, meu Deus do céu, e agora, né? Aí ela já continuou falando. Quando você e seu pai saíam para trabalhar, eu lia escondida de vocês. E aí, quando eu percebi que vocês estavam voltando, eu guardava de novo o esconderijo e disfarçava. E assim ficou. Mãe e filho, um lendo um livro escondido do outro. E no final ela diz, fique tranquilo, porque eu, assim como você, também estou convencida da grandeza, enfim, da beleza daquelas palavras de Allan Kardec e dos espíritos. E a partir de então, aos 18 anos, Leon Denis torna-se espírita. Alguns fatos marcantes aconteceram dele, inclusive com Kardec. No ano de 1867, portanto, Leon Denis tinha 21 anos, Kardec, nas suas viagens que ele fazia pela França, visitou Tours, a cidade que Leon Denis morava. E ali, os espíritas da localidade decidiram marcar uma palestra para Allan Kardec fazer, algo também comum quando Kardec visitava uma cidade. Mas aconteceu um imprevisto bem perto da hora da palestra começar. A Polícia Imperial, na ocasião, tinha até autorizado a acontecer a reunião, meio que cancelou o alvará, né, de funcionamento, impedindo com que a reunião acontecesse no local programado. Qual que é a alternativa, então? Mudar o local. Um amigo espírita da cidade, o senhor Rebondan, ofereceu então a sua casa, que inclusive hospedou o codificador e a sua esposa, para que a palestra fosse feita no jardim. Todos concordaram e para lá se deslocaram. Mas, como na época não se tinha WhatsApp, para a gente comunicar rapidamente, mudança de local, né? Vamos para o endereço novo, gente. Alguém tinha que ficar no local antigo. E cá entre nós, eu não ficaria de jeito nenhum. Kardec veio na minha cidade fazer uma palestra, o local muda, a gente ia brigar para ver quem ia chegar primeiro, para pôr lá uma bolsinha, um papelzinho, um celular para guardar isso, cadeira para o amigo, para a amiga, ficar no lugar, mas nem pensar, né? Mas Leon Denis não estava preocupado com isso, não. Ele ficou no local antigo, redirecionando as pessoas para o local novo, mas isso não o impediu de assistir a palestra. Tanto é que Denis vai dar alguns detalhes em relação a essa reunião que aconteceu. Ele vai dizer que eram em torno de 300 pessoas, né, que pisoteavam um jardim na casa do Rebondan, coitado, mas também, né, vai receber Kardec, muita gente, e as plantinhas que se cuide. E aí Denis vai dizer que o tema que Kardec abordou foi obsessão, algo na época realmente exigia alguma explanação a respeito. Denis vai destacar que Kardec tinha um aspecto, né, sorridente. Esse é um ponto importante, porque a gente olha Kardec naquela imagem, que era comum na época, ninguém tirava foto sorrindo, né, de orelha a orelha, não. Aí a gente pensa que por causa daquela foto, Kardec era sisudo, Kardec era bravo, Kardec era nervoso. O que é isso? A gente não pode julgar alguém por uma foto, por uma imagem. Enfim, Leon Denis também tem uma foto dele sério assim, pô, pensei que Leon Denis era bravo. Meu Deus do céu. Então Denis fala com aspecto sorridente, ele respondia perguntas, o que dá a entender que era quase um seminário, em que Kardec falou, depois respondeu pergunta dos espíritas da cidade e região. E aí, ali foi um registro também, né, tem alguns documentos de Kardec para serem revelados, mas até este momento, baseado no que já foi dito, é o único registro, né, de Kardec palestrando. Ninguém até agora conseguiu trazer outro relato. Não, eu assisti uma palestra de Kardec. Até agora, só Denis fez esse registro. E outro detalhe único até o momento. Essa, tudo indica, foi a única palestra que Kardec fez nesse tipo de ambiente. Você está ali, tendo como teto o céu estrelado. Né? Jardim, árvore. Então, imaginem, né, o cenário. Então, realmente, algo muito especial que Denis registrou para todos nós. No dia seguinte, Denis retornou à casa que hospedava Kardec e ele vai trazer outro detalhe único até o momento, que é algo da vida íntima de Kardec e Amélie Boudet. Conta que Kardec estava apanhando cerejas para sua esposa querida. E aí Denis observa aquela cena que ele diz, né, uma cena bucólica que contrastava. Né, alguém com tamanha preocupação como Kardec ainda encontrava tempo para agradar a sua esposa, para apanhar cerejas. Então, realmente é um detalhe bonito, né, da vida, do perfil de Allan Kardec. E aí, se a gente vai avançar um pouco no tempo, a gente vai ver Leon Denis encontrando-se com Kardec outras 2 vezes.
Numa outra viagem que Kardec fez agora para outra região, Leon Denis se encontrou com ele lá, e Denis visitou Allan Kardec na sua própria casa em Paris. Então, são esses encontros que nós temos notícia que aconteceu entre esses dois grandes missionários. Allan Kardec desencarna, então, em 69, né, dia 31 de março, e Leon Denis gradativamente vai assumindo o posto, não de sucessor no sentido de que, peraí, quando um morre, o outro tem que assumir o lugar, como se tem no Papa na Igreja Católica. Não existe isso. Mas é um sucessor, digamos, natural, pela força moral com que Leon Denis se apresentava para o movimento espírita mundial, sendo buscado por pessoas do mundo inteiro, que visitavam a casa de Leon Denis em busca de orientação segura, mandavam cartas e mais cartas, que Denis respondia todas com grande carinho, com grande afeto, e Denis vai gradativamente se consolidando como essa liderança, como essa figura, que, na minha opinião, veio consolidar o que Kardec havia deixado. Porque o espiritismo passou a ser atacado, né, já na época de Kardec também, mas de maneira mais forte, mais intensa, por católicos e especialmente também por ateus. Então, Leon Denis teve uma presença fundamental, né, ajudando a desenvolver temas que Kardec não teve tempo de desenvolver na sua época, vou falar disso aqui mais para frente, e também de fazer defesa do espiritismo. Denis escreveu diversos livros, mais de 20, começou ali em 1880, publicando, por exemplo, Progresso. Não é um livro que vai aprofundar nas questões doutrinárias, mas a gente já percebe alguns sinais do espiritismo muito forte ali. Muita gente não sabe, Leon Denis publicou um romancezinho fininho chamado Giovanna, muito gostoso de ler, inclusive. Não me falha a memória, na edição da FEB, esse livro está colocado como anexo do livro Grande Enigma. Então, quem compra o Grande Enigma pela FEB, não tem certeza se é esse, né? Mas tem um dos livros, agora me fugiu a memória aqui, que traz ali, então, esse livro como o porquê da vida, que tem ele como anexo. Então, é importante a gente observar isso. O Porquê da Vida foi escrito em 1885. Esse, sim, um livro espírita que eu adoro dar de presente, indicar para alguém que quer conhecer o espiritismo através de um livro muito gostoso de ler. Né, um livro bem bacana, que vai agradar não só iniciantes, mas simpatizantes, e também quem já é espírita há mais tempo. Ele consegue fazer um resumo de uma maneira muito simples, mas com reflexões bem interessantes. E uma grande mudança na vida de Denis se deu em 1889, quando aconteceu um congresso espiritualista, e um padre registrou no jornal, no dia seguinte da ocorrência do congresso, que Leon Denis utilizou-se da tribuna mais de 30 vezes. Vocês têm noção do que é isso? Mais de 30 vezes para defender o espiritismo dos ataques que recebia. Esse é um fato importante. E naquele congresso, Denis chamou a atenção de tal forma que as pessoas buscaram ele e disseram: olha, escreva um livro que resuma o espiritismo. E aí Denis disse: já estou escrevendo. E no ano seguinte publicou talvez a sua obra mais conhecida, que é o livro Depois da Morte. Na introdução, Denis destaca o seguinte: ele não queria que todos gostassem do livro. Ele sabia que muita gente ia discordar, que muita gente ia atacar. Ele não estava preocupado com a multidão. Ele disse lá que se ele conseguisse consolar uma alma entristecida, consolar uma inteligência sedenta de conhecimento, ele já se daria por satisfeito. E a gente sabe hoje que não foi uma, foram milhares, talvez milhões de pessoas consoladas e esclarecidas. Dentre elas, uma muito famosa, chamada Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, agora vou passar inveja em vocês aí, nasceu, viveu numa cidadezinha bem perto de Uberlândia, chamada Sacramento. A gente está numa posição um pouco privilegiada, me perdoe agora ampliar a inveja. A gente está perto de Sacramento, que viveu Eurípides Barçanufo, a 100 quilômetros, 1 hora de Uberaba, onde viveu boa parte da sua vida Chico Xavier, e a pouco mais de 100 quilômetros de Tuiutaba, onde viveu e nasceu Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Aí, para quem está no Rio, São Paulo, fala, mas isso é longe demais. Aqui em Minas, tudo é pertinho para nós. Aqui em Minas, você fala, vou ali 200 quilômetros, é pertinho, 300 quilômetros é pertinho, então nós estamos pertinho de Sacramento, Tuiutaba e Uberaba.
E aí, Eurípides Barçanufo era católico, ele recebe esse livro emprestado do senhor Mariano, faz a leitura desse livro, detalhe, sem parar. Para quem conhece aqui sabe, é um livro de mais de 400 páginas. Eurípides não consegue parar de ler o livro. Ele vai lendo, vai lendo, vai lendo. No final ele diz, este livro é um monumento. Ele faz a releitura da obra. Isso aqui foi a estrada de Damasco para Eurípides, digamos assim. E a partir disso ele faz um movimento para tornar-se espírita logo depois da reunião mediúnica em que diversos benfeitores se manifestam através de pessoas iletradas e realmente ali, somando tudo isso, Eurípides passa a ser um grande apóstolo da mediunidade, alguém que, enfim, realmente merece, toda homenagem que a gente puder fazer a Eurípides é pouco, pela sua colaboração que ele deu, não só ao movimento espírita, mas, enfim, considero que ao Brasil, a gente pode dizer, a parcela da humanidade. Então, depois da morte vem, consolida Leon Denis como um grande escritor. Aí ele realmente foi um divisor de águas, ele escreveu diversas outras obras, como eu disse lá atrás, desenvolvendo aquilo que Kardec tinha deixado talvez ali já de maneira muito importante, mas se a gente pega, por exemplo, o livro No Invisível, é um tratado de mediunidade. Eu tenho dito para alguns amigos, quando me perguntam, que não dá para você, por exemplo, ser dirigente de reunião mediúnica, talvez dirigente do centro, e não ter lido No Invisível. Porque é como se fosse É ruim falar de complemento, que dá a impressão que Kardec falhou, não é isso. Mas várias obras vieram, assim, desenvolver com mais profundidade. E o No Invisível é uma dessas obras. Ali, só para a gente destacar um detalhe, sobre incorporação. A gente hoje, quando vai falar de incorporação, quase que se vê obrigado a falar incorporação como sinônimo de psicofonia, e não é. Psicofonia é uma coisa, incorporação é outra coisa. E Denis faz a distinção das duas nesse livro. Ah, William, então quer dizer que Denis está reinventando a roda, falando coisa que Kardec não falou? Kardec também falou. No livro dos médiuns, Kardec rechaça o termo possessão, quando vai tratar das obsessões. Só que, se a gente vai observar na Gênese, o último livro, lá no capítulo dos fluidos, Kardec fala de novo da possessão. E lá ele admite. E detalhe, possessão que pode ser feita por um espírito bom. Aí muita gente lê aquilo, não entende, mas como assim espírito bom possui outro? Kardec explica lá, 1,5 páginas, que Denis vai desenvolver num capítulo do livro No Invisível, trazendo inclusive informações de outro estudioso chamado Frederick Myers, que vai dizer, olha, incorporação tem a ver com possessão. Porque se a gente trata incorporação como psicofonia, como é que eu vou explicar, por exemplo, mediunidade em que esses médiuns fazem cirurgias? Como é que eu vou chamar isso? Tá? A gente pode dar outros nomes aqui, mas ali não é só a voz, tem algo mais, que Denis vai explicar no Invisível. Estou trazendo isso aqui só para deixar um ar de curiosidade aí, para despertar talvez a vontade em alguns estudarem a obra. Muito importante o movimento espírita. A gente pega um livro, por exemplo, O Espiritismo na Arte. Para quem gosta de arte, de música, de pintura, de escultura, da oratória, Denis vai mostrar a importância da gente compreender o papel dos espíritos e dessa conexão nossa com o mais alto na produção das artes aqui na Terra. Um livro maravilhoso, para quem gosta, por exemplo, de entender um pouco de como que o cristianismo foi se distanciando do Cristo. Não o cristianismo de Jesus, mas o dos homens. Lembrando do Espírito da Verdade, capítulo 6 do Evangelho, que a verdade está contida onde? No cristianismo. Os erros que nele se encontram são de origem humana. E Leon Denis vai desenvolver esses erros de origem humana lá no cristianismo e espiritismo. No livro Problema do Ser e do Destino, lá ele vai desenvolver várias outras questões sobre reencarnação, que Kardec trata no Livro dos Espíritos, em algumas outras obras, no Evangelho e no Espiritismo também, e que Denis vai detalhar, trazendo questões lógicas, pesquisando em revistas e jornais que nem espíritas eram, mostrando que, de fato, a reencarnação não é algo do eu acho.
Mas ou admitimos a reencarnação, ou Deus não existe, não dá para, enfim, admitir Deus sem a reencarnação, ou então Deus tem que ser injusto. E Denis vai desenvolver tudo isso, né, tratando ali do problema do destino. Vamos citar aqui outro livro, como O Grande Enigma. Ah, mas eu não sei se Deus existe. Denis vai mostrar com argumentos lógicos, olhando para o universo. Deus existe. E ele vai construir raciocínios que a gente não consegue não concordar. Vai enaltecer a natureza, o que ele chama de livro que contém a assinatura de Deus. Vai falar da floresta, do mar, da montanha. É impressionante. A obra de Denis é encantadora. E aí, para a gente avançar um pouco no tempo, assim, poderia falar aqui de outras obras, Joana d'Arc Médium, por exemplo, um livro, Joana d'Arc, aí já vou vincular com outro assunto, então. Leon Denis tinha como guias espirituais nada mais, nada menos do que Joana d'Arc, que começa inicialmente sem dar nome. Como ela aparecia com alguma coisa meio que azulada em torno de si, chamaram-na de espírito azul. Aí depois ela diz que era chamada Sorella, até que depois ela se apresenta como Joana d'Arc. E o outro guia espiritual, pai espiritual de Leon Denis, era Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, que foi vítima também da Inquisição, queimado, enfim, na fogueira do Concílio de Constança. E mais no final da sua encarnação, um outro espírito se manifesta de maneira muito intensa, mostrando que estava perto, que estava próximo, amparando, sustentando, encorajando, que é o espírito de Allan Kardec. E é impressionante a proximidade entre esses espíritos ao longo da história, não só dessa encarnação, mas inclusive Allan Kardec é um pseudônimo de quando Kardec for um druida. E é Kardec que vai exercer uma influência muito forte para que Leon Denis, que participava de vários congressos, inclusive sendo presidente de vários deles, Leon Denis foi presidente de honra da Federação Espírita Brasileira. Representou a FEB e o Brasil em vários congressos na Europa. Então, enfim, a atuação de Denis é um negócio impressionante. E teve um congresso em 1925. Denis estava com 79 anos de idade, bem fragilizado, bem velho, praticamente cego. E o congresso seria em Paris. E os organizadores falaram, olha, Denis tem que ser o presidente desse congresso. Ele falou, gente, 79 anos de idade, já presidi tantos e tantos congressos, chega uma hora que outros têm que assumir o lugar, não dá mais, chega, né? E Denis estava relutante ali em aceitar o convite, empurrava para frente, até que chega um momento em que Denis usa um argumento que os espíritos não tinham como negar, né? Isso eram os espíritos também dialogando com ele sobre o congresso. Denis disse assim, olha, Flammarion, que mora em Paris, portanto, bem mais fácil do que eu que moro aqui em Tours, deslocamento demorado, enfim. Flammarion me substituirá bem. Aí os espíritos, em especial Allan Kardec, isso era em 1925, diz para Leon Denis, Flammarion não estará lá. Aí Denis ficou assustado, mas como assim? É a mesma coisa de fazer um congresso em Macaé e a Leila não participar. Fala, peraí, mas como que a Leila não vai participar de um congresso espírita em Macaé? Não tem jeito. Aí Denis insiste, fala, mas como assim? Flammarion não estará lá? Aí o espírito de Kardec só reforça. Flammarion não estará lá. Denis ficou sem entender. Aí, obediente que era, aceitou, então, né, ser o presidente do congresso. 3 meses depois dessa manifestação e 3 meses antes do congresso acontecer, Flammarion desencarnou. O que tinha havido naquela reunião era uma profecia. Mas os espíritos não podiam dar detalhe. Não pode falar assim, olha, vai morrer daqui 3 meses. Né? Não tem jeito de falar isso. Só falou, não vai estar lá. Aceita logo a função e se programa aí. E Denis foi ao congresso, foi o presidente. Tem um livro sobre esse congresso que traz ali o registro escrito da palestra que Leon Denis fez nesse congresso. Não só a dele, mas também a de Gabriel Delany. Ambos foram muito aplaudidos, ovacionados, enfim, pelo público várias e várias vezes. Uma multidão assistia esses dois discursar, não só eles, mas também outros. Tem uma foto nas redes sociais, na internet, de Leon Denis bem velho, a barba branca, bem longa, na frente de um salão
é nesse congresso essa foto foi tirada, ao lado de algumas outras pessoas. E um registro muito bacana foi feito, porque Leon Denis, nesse congresso, teve a oportunidade de conhecer um grande amigo seu que haviam trocado correspondência só via cartas, que era Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes, que escreveu 2 livros clássicos no espiritismo, né? A renovação, a história do espiritualismo, inicialmente traduzido como a história do espiritismo, depois foi corrigido para a história do espiritualismo na última edição da FEB, que é realmente a tradução mais correta, porque ali Conan Doyle faz uma viagem pelo espiritualismo, começando lá em Swedenborg, enfim, passando também por Allan Kardec, Irmãs Fox, William Crookes, enfim. E Arthur Conan Doyle ficou encantado com a obra de Denis. E tinha até pedido autorização para traduzir para o inglês o livro Joana d'Arc Médium. Denis autorizou. Conan Doyle queria pagar para Leon Denis, e Denis não aceita pagamento, porque aquilo não era dele, ele fazia o esforço ali, doava tudo para os outros. Então, assim, Denis, nesse congresso, conheceu Conan Doyle e destacaram que era bonito ver no congresso Conan Doyle e Leon Denis caminhando pelos corredores de braços dados, porque Leon Denis, cego, precisava do amparo de alguém, e era Conan Doyle quem dava esse amparo para Leon Denis. Então, realmente, um momento marcante na sua vida. Ele sai daquele congresso tendo realizado ali a sua última palestra, ele que foi um grande conferencista, e 2 anos depois, 1927, preparou-se para escrever o seu último livro, chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E nesse livro ele reconhece, logo ali na introdução, né, que foi graças ao espírito de Allan Kardec que ele conseguiu escrever a obra. Inclusive, nesse livro tem mensagens de Allan Kardec a respeito do assunto. Muito bacana também o livro. Um detalhe importante, já encaminhando para o encerramento da nossa fala. Leon Denis terminou esse livro no dia 31 de março de 1927, em que ele envia para a gráfica a última parte do livro. Eu costumo brincar, é claro que isso aqui é uma brincadeira, que se a gente quisesse realmente estabelecer alguma data para ser feriado no movimento espírita, tinha que ser o 31 de março. Por quê? Porque é aqui que a gente vai ter 3 eventos de fundamental importância do movimento espírita. O primeiro, 31 de março de 1848, que aconteceu ali o fenômeno de Hydesville com as irmãs Fox, né, entre os fenômenos das mesas, das pancadas nas paredes, que depois deram origem às mesas girantes, às mesas falantes, que invadiram os Estados Unidos e também a Europa. Então é nesse dia, 31 de março de 1848, que o próprio Arthur Conan Doyle foi dizer que é quando começou a invasão organizada dos espíritos, e a partir daquilo o mundo nunca mais foi o mesmo. Tem vários e vários livros escritos sobre isso, fora do espiritismo. Isso aqui é um fenômeno estudado por, enfim, estudiosos do mundo inteiro. Um outro fato no dia 31 de março foi a desencarnação de Allan Kardec. 31 de março de 1869. E 31 de março de 1927, Leon Denis encerra a sua atividade no movimento espírita, ou, melhor dizendo, encerra a sua atividade como escritor espírita. Detalhe importantíssimo, meus amigos. No dia 1º de abril, portanto, no dia depois, no dia seguinte, teve uma reunião mediúnica na casa de Leon Denis. Quem se manifesta? Allan Kardec. Lá estava ele. Que disse o seguinte para Leon Denis, aqui eu vou ler para ser bem fiel ao que foi dito. Sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho, também superior, registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios. Cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. Aqui é um detalhe importante, quando fala assim, tendes o afeto dos grandes centros vibratórios, ou seja, né, desses espíritos aí que coordenam tudo, né? Cumpristes com o dever? Como assim cumpristes com o dever? No dia anterior, tinha enviado para a gráfica, lembrando, a última parte do seu último livro. Então, opa, cumpriu o seu dever. Missão dada, missão cumprida. Ante a correspondência oculta. Esse é um ponto importante, porque da vontade divina, porque Deus tem uma vontade para todos nós.
Agora, não vamos achar que essa vontade vai ser escancarada, ela é oculta. A gente às vezes fica na dúvida assim, nossa, qual será que é a minha missão na Terra? Missão no sentido de tarefa. Qual que é meu objetivo na Terra? E a gente acha que vai chegar uma mensagem de Deus no WhatsApp. De repente chega uma notificação, opa, Deus mandou uma mensagem, né? Ou vai passar um avião aqui agora com uma faixa amarrada atrás. William, sua tarefa é essa. Não vai ser, não. É oculta. Então a gente tem que prestar atenção no nosso íntimo, né? O que a gente gosta de fazer? Porque talvez a nossa tarefa é qual? No movimento espírita, por exemplo. Talvez uma tarefa importantíssima de quê? De receber as pessoas na casa espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. A gente não sabe, talvez aquele boa noite pode ser o último daquela pessoa. Que busca a casa espírita como último recurso antes de cometer o suicídio. Já pensou? E a tarefa daquele que está ali na frente pode fazer, a partir do acolhimento, do sorriso, do boa noite, acolher aquela pessoa e, a partir dali, mudar a vibração dela. A tarefa de alguém pode ser evangelizar crianças no movimento espírita. Pode ser fazer palestra. Pode ser preparar o ambiente virtual para que a live aconteça. Pode ser entrar em contato com o palestrante para agendar a palestra. Pode ser limpar o centro espírita, colocar água nos copinhos para ficar fluidificada. Enfim, eu estou falando do movimento espírita, mas e fora dele? A minha tarefa pode ser um professor. E cá entre nós, que missão bonita, né? Você ensinar, você pegar aquilo que você estuda, preparar com carinho em casa, levar para as crianças, para adolescentes, para adultos. Depois pega a prova, corrige. Meu Deus do céu, professor é missionário, gente. Eu não sou professor, não, então não estou aqui defendendo em causa própria, não. Mas eu fico vendo, e na pandemia, se a gente não der valor nos professores depois da pandemia, não vamos dar nunca mais. E com todo respeito, é uma classe que não quer entrar em política, não. Mas não é valorizada. Não é reconhecida. Talvez era a categoria que devia ganhar mais. E é que sofre com salários, muitas vezes, fazem por amor, muitas vezes. Então, essa é uma tarefa fora do movimento espírita, na vida profissional. Mas e a tarefa em família? Porque a gente, às vezes, acha que para concluir bem a encarnação, tem que ter uma tarefa profissional. E aí a gente acha que cuidar do lar não é uma tarefa digna. Aí o que você faz? Não, eu só cuido de casa. Moça, mas cuidar de casa é muita coisa. Você preparar algo, e aqui não é só mulher, não, homem, não, estou falando geral. Você acordar, arrumar uma cama com carinho, com cuidado, com zelo, né? Fazer uma comida, você agradar, enfim, cuidar, é difícil. Eu fico vendo a minha avó, que é de uma outra geração, eu fico pensando, meu Deus do céu, tem que arrumar a casa ao longo de 40, 50, 60 anos. A mesma tarefa, e fazendo aquilo com todo carinho, cuidando, ia passar a roupa do meu avô com todo cuidado, com todo zelo. E aí, enfim, isso é uma tarefa bonita. Não é só no movimento espírita, não é só na profissão, é na sociedade como um todo. E há uma vontade oculta de Deus para que todos nós façamos algo. Isso aqui é geral. Para que a gente dê a própria contribuição para que o mundo seja um mundo melhor. Agora, o detalhe é como. Aí cada um descobre, cada um vai descobrindo ao longo da existência. Pode ser que a gente descubra faltando um mês para a desencarnação. Alguns descobriram cedo. Nunca é tarde para que a gente descubra algo que a gente sinta prazer. E a missão de cada um é desencarnar melhor do que reencarnou. A gente não tem que preocupar com desencarnar como se fosse Jesus. Ah, se desse, maravilha, né? Ah, não, minha meta é desencarnar igual o Francisco de Assis. Oh, que beleza, né? Igual o João Batista, igual o João Evangelista, igual o Paulo de Tarso. Não vai dar, não quero desanimar ninguém não, mas não dá, gente. A gente tem que, né, dar uns passos mais conscientes, porque senão a gente cria uma expectativa gigantesca. Aí na primeira pisada de bola, vai lá atrás, porque aí se frustra, desanima,
Ah, eu não presto para nada, eu sou um zero à esquerda, ah, eu só faço besteira. Então vamos com calma, vamos pezinho no chão, vamos, né, um passo cada vez, desencarnar melhor. Essa é a meta. E com essa meta, a gente tem que aceitar que vai dar uma pisada fora, vai vacilar, vai errar, vai acertar muito. E assim, entre erros e acertos, a gente aprende com um, aprende com outro e vai seguindo em frente. Leon Denis seguiu, cumpriu a sua etapa. Dali a 11 dias, portanto, no dia 12 de abril, Leon Denis amanheceu muito fragilizado, porque nos dias anteriores ele havia sido acometido de pneumonia. No reino da luz, respirareis. Denis passou a enfrentar, a partir daquele dia, problemas respiratórios. Tinha dificuldade para engolir, para se alimentar, foi ficando mais fraco, médicos foram chamados, tentaram ajudá-lo, mas no dia 2, nada do que era possível conseguiu reverter o quadro. Até que então, no dia 12, aqueles que estavam ao seu redor perceberam. Daquele dia, Leon Denis de fato não passaria. E ele, sempre comprometido com o movimento espírita, com a pontualidade, disse as suas últimas palavras: é preciso terminar, resumir e concluir. Enviai a Maier no dia 15. Maier era, digamos assim, o dono da editora, o dono da gráfica, que estava responsável por publicar uma biografia de Allan Kardec escrita por Henri Sauce, que tinha como tem o prefácio de Leon Denis. Essa foi a sua última tarefa, o seu último recado, antes que ele partisse para o mundo espiritual. Uma de suas biógrafas, a Claire Beaumar, registra que Denis desencarnou de olhos abertos, que era uma característica também dos druidas. Dizem que os druidas morriam, mas ficavam de olhos abertos. Denis ficou assim. Diz ela como se ele estivesse olhando para o infinito, percebendo algo que os outros não percebiam. E ela foi destacar de uma maneira muito carinhosa algo que eu preciso trazer aqui, só para mostrar como foi a desencarnação de Leon Denis. Diz ela: pelo seu sorriso radioso, que iluminava seu rosto no momento supremo, todos tiveram um sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo, seguindo para as celestes moradas. Denis teve um velório muito simples, ele próprio pediu para que não tivesse muitas pompas, não que tivesse nenhum tipo de exagero, e a partir de então nós não tivemos mais a presença física de Leon Denis, mas não tenhamos dúvidas, Denis foi para o mundo espiritual e, como ele já havia dito antes, se reencontrar com amigos que foram antes dele para ajudar, junto com esses amigos, continuar trabalhando pelo bem da humanidade, e assim ele tem feito desde então. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite para falar de alguém que eu tenho profunda admiração, respeito, carinho e amor, que é Leon Denis. E eu espero que essa nossa fala, enfim, possa ter ajudado de alguma forma, esclarecido, consolado e talvez despertado em alguns a vontade de estudar um pouco mais, não só as obras, mas também a vida de Leon Denis, porque realmente ele merece um pouco desse nosso carinho e atenção. Muito obrigado, eu agradeço. Que Jesus nos abençoe sempre.